Fala, Exec no Brasil, bem-vindos à NEC de Preparation Standards. Eu sou o Sanches, vice-presidente de ID da Exec no ABC, e aí eu vou estar ajudando vocês a entender um pouquinho mais de quais são os standards, qual é a timeline que eu tenho que entregá-los, quais são os meus touch points, onde que eu preciso estar olhando para fazer um bom processo de preparation dentro de ID na Exec do Brasil. Esse é o nosso Customer Flow, e aí nós vemos que Preparation é uma das fases dele, né? Então é dentro desse círculo que traça a experiência do intercambista que vai estar vindo desenvolver um projeto aqui na Exec do Brasil. E quando nós olhamos para os standards, são 8. Eles são entregues em uma timeline que nós temos que nos atentar. E vale ressaltar que todos acontecem antes do primeiro dia de trabalho. Então, antes do Realize começar oficialmente, nós temos que entregar todos esses 8 standards, sendo eles 3 pela Home Entity, né? Então, por OGX do país de onde esse intercambista está vindo, que é o Personal Goal Setting, Outgoing Preparation e Insurance. E mais 5 que são entregues por ICX, são entregues por nós enquanto a Exec Host, que são esses que você pode ver. Bom, vou falar um pouquinho de cada, e aí começando pelos standards de OGX, né, que nós temos que, enquanto ICX traqueá-los, nós temos que garantir que isso seja feito, o Personal Goal Setting, então que tem um espaço provido pela exec de lá, para onde esse intercambista pode setar objetivos pessoais a partir do teste da LGA inicial que ele fez. Nós temos também Outgoing Preparation, que é a OPS em si, então é quando é um espaço para explicar um pouquinho mais para o intercambista o que é exec, setar a expectativa para a viagem que ele vai fazer, falar um pouquinho do que ele está resguardado pela XPP, do que a exec está resguardada e também explicar no geral os standards que são entregues durante o intercâmbio desse EP. Quando a gente fala de insurance, é o seguro-saúde mesmo, então nós, claro que temos que traquear, e aí já oferecemos desde o primeiro momento a nossa parceria com a SystCard para esse EP, mas temos que garantir, porque afinal também é um documento que nós entregamos dentro dos nossos processos de auditoria, que esse EP ele venha com seguro-saúde, que esse seguro-saúde cubra todo o período de intercâmbio do próprio EP. Quando a gente fala de standards que nós, enquanto ICX, temos que entregar, é a própria Expectation Setting, e aí é já válido muito prestar atenção, porque é num formato escrito. Então, tem que ser por e-mail, de uma forma escrita, pode mandar depois que tiver o approved, por exemplo, já manda esse e-mail falando um pouquinho da cultura, situação política, custos de vida básico, isso é muito, muito importante para já setar essas expectativas desse intercambista em relação à cidade que ele está indo do nosso país. Quando a gente fala de Visa e Work Permit, é realmente ver se esse IP precisa de visto, ver se precisa fazer invitation letter, mandar isso para o IP, cuidar para que ele esteja assegurado a esse nível quando ele vai fazer o intercâmbio. Quando a gente fala ali de Arrival Pickup, é o pickup em si, então não mais do que ter uma rotina para ter pessoas que podem fazer esse pickup, também deixar muito alinhado com o EP antes de ele sair do país dele. Então que ele já saia do país sabendo qual a pessoa que vai buscá-lo, o que ele vai, onde ele vai poder esperar, como que vai funcionar esse processo. Isso é muito, muito importante, apesar de parecer um standard bem básico, mas é muito importante essa questão de alinhamento. Quando a gente fala de accommodation, é garantir, e aí nosso produto lindo, incrível, maravilhoso, chamado Global Home, nosso projeto de lar global, é garantir que esse intercambista tenha o seu host com as necessidades mínimas propostas dentro do produto. E aí o nosso último standard é Incoming Preparation, que é a IPS em si. E aí então antes desse EP começar o First Day, ter no seu primeiro dia, que ele tenha um seminário preparando ele em relação ao espaço para ele poder setar, poder revisar os objetivos pessoais. Lembra os objetivos pessoais que ele fez lá no começo, que foi algo entregue por o Jax? Esse é o momento de ele revisar aquilo e ver como que ele vai praticar aquilo durante o período de intercâmbio. Falar um pouquinho mais sobre a cultura e também como que vai ser o dia a dia e como que vai ser os processos ali dentro daquela experiência. E aí, um pouquinho ressaltando a entrega dos standards em si, para gerar o completed no final do dia, tem que, no mínimo, ter entregue 14 dos 16 standards preenchidos, obrigatoriamente, sendo que esses 4 standards não são obrigatórios. Então, desses 4, você pode, no máximo, deixar de entregar 2. E aí,
eu coloco, porque um desses é o de preparation, que é o pickup. Mas claro que como a gente quer experiências muito boas para nossos IPs, nós não vamos deixar de entregar nenhum deles, certo? E aí, falando um pouquinho de corners, como que a gente pode trabalhar com isso? Alinhamentos, né? Tenha sempre um canal claro de comunicação com o ODX e com o EP. Então, pô, depois do Approved, vou fazer um grupo, vou criar um grupo com o EP e com o ODX para já garantir ali comunicação, garantir o que precisa ser feito. Às vezes, colocar a descrição do grupo como dados muito importantes. Por exemplo, o dia que esse intercambista vai vir ou o próprio link do formulário para ele colocar os documentos que ele precisa para auditoria. Então, ter essa rotina, essa comunicação com o EP, seja no meio necessário, é muito, muito importante para alinhar todos os passos que a gente já vem conversando sobre os standards. Estabelecer uma rotina é algo primordial. Então, você como membro, eu vou precisar, eu tenho 5 grupos com 5 EPs de 5 lugares diferentes. Como que eu vou fazer o meu dia a dia para garantir uma rotina de comunicação, para garantir um nurturing eficiente? Que esse EP ele se sinta motivado sim a continuar a experiência dele de intercâmbio após o Approved e que ele realmente seja um Realizer, aconteça essa experiência que nós estamos prometendo enquanto organização. E da mesma forma, você como TL, você como VP, como que eu vou traquear isso para que isso aconteça realmente? E aí falando no último ponto já sobre a timeline, fazer uma timeline, olhar para a timeline é muito importante. Então, desde que seja numa planilha, com um roadmap dos realizes que vão acontecer, ou algo assim mais visual, algo que traga uma noção de onde eu preciso estar focando o meu olhar a cada mês. Então, se tem um intercâmbio que vai acontecer já daqui 2 meses, como que já está essa comunicação? Esse EP ele já tem tudo que ele precisa, ele está muito motivado para vir. Vocês, como está esse ritmo de mensagens no grupo, de comunicação? Como que está esse relacionamento? Porque isso no final do dia é muito, muito importante. É focar em timeline. É saber sempre para onde você deve olhar com o passar do tempo. Então imagina aí que o intercambista está fazendo um approved, ele acabou de ser aprovado numa vaga para realizar no pico no final do ano. Então, dividindo por espaço desses meses, qual mês eu vou estar fazendo certa ação? Então, por exemplo, falando de forma prática, eu tenho um grupo com ele logo depois do Approved. No primeiro mês, o que eu já vou estar fazendo? Eu vou estar mandando fotos do projeto, da startup, eu vou estar mandando, por exemplo, olha, passei num lugar aqui da minha cidade, olha que legal, você vai poder ver isso aqui daqui a alguns meses, olha que legal, a gente vai poder ir nesse lugar. Isso vai motivando o intercambista a realmente querer realizar esse projeto, e isso é muito massa. E aí, quando você está chegando mais perto do intercâmbio, olha, os documentos já estão todos certos, o que precisa, já está tudo alinhado, o seu host com antecedência é esse, tem alguma dúvida. Isso é muito importante olhar para a timeline para garantir no final do dia experiências completas mesmo, experiências reais. Então, basicamente é isso sobre Preparation Standards. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, pode me mandar mensagem, a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre como a gente pode melhorar nossos processos. E é isso.